Olá, ouvinte do Swingcast. Antes do episódio de hoje começar, eu tenho 3 recados bem rápidos. O primeiro é para que você não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram swing.cast e também nos tocadores de podcast de sua preferência, seja Spotify, Apple Podcast ou Deezer. O segundo recado é agradecer muito a nossa rede de apoiadores. A ajuda de vocês faz a diferença para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. E o terceiro recado é para você que ainda não conhece o nosso projeto de apoio, conhecer entrando no apoia.se/swing-cast. Lá a gente coloca as recompensas, você pode ajudar com a partir de R$ 10 por mês, e isso é bem importante para que a gente possa continuar fazendo o Swingcast. Muito obrigado, espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swingcast. Hoje nós vamos conversar aí com um nadador que é finalista olímpico, nadador que tem medalha de campeonato mundial de piscina curta, que tem final de campeonato mundial de piscina longa individual, uma carreira aí super legal na seleção brasileira. Estou falando do Henrique Martins. Henrique, muito obrigada por ter topado o nosso convite para falar com o Swingcast. Oi, tudo bom, gente? Eu agradeço muito o convite e fico até feliz, né, de ouvir meu currículo assim. Até parece melhor do que realmente é. Mas é um prazer estar aqui, conversar um pouquinho de natação, é sempre divertido para mim. E relembrar um pouquinho da carreira, de como começou, acho que vai ser bacana. Legal, boa. Começa contando disso que você falou, né? Como é que tudo começou? Você é de Campinas, você começou lá? Eu comecei a nadar, eu tinha em torno de uns 9 a 10 anos. Foi por recomendação médica. Então, eu tinha uma dor no peito na época, quando eu fazia atividade, e o médico recomendou ir para natação. E nisso, o meu irmão também decidiu fazer aula junto comigo. A gente não tinha atletas na família, né? Então, não foi um legado que a gente seguiu. A gente nem tinha pretensão de ser atleta no futuro. Então, a gente começou com uma aula normal de natação no colégio que eu estudava, no Colégio Educap. E depois disso, a gente foi melhorando e a treinadora, a professora, falou, poxa, por que vocês não fazem um teste, né, numa equipe de natação competitiva e ver se dá certo, se vocês gostam. E, bom, nisso começou, a gente acabou indo para o Círculo Militar, onde eu comecei a treinar com o Júlio Zanandré, e foi quando a gente conheceu o mundo competitivo, né? Não tinha muito conhecimento disso na época, e eu lembro a primeira competição que eu fui foi o Troféu Gustavo Borges. Na primeira etapa, fiquei em 42º, super bem. Mas no momento eu já me apaixonei pela natação e foi quando a gente começou a seguir esse rumo aí de treinar mais firme mesmo. Você mencionou o seu irmão, né, o Felipe Martins. Vocês, assim, bem marcante a carreira, vocês estavam sempre juntos, assim, né? Eu lembro bastante disso. Fala um pouquinho da importância dele, tanto nesse começo como na sua carreira como um todo. O Felipe sempre foi assim, além de melhor amigo, um irmão, ele era um parceiro de treino, né? Então, a gente acabou nadando nas mesmas provas e ter o meu irmão junto no treinamento, nas competições, trazia uma segurança, trazia uma diversão a mais, né? Então, a gente pôde compartilhar bons momentos na natação, seja em revezamentos ou nadando um contra o outro. Se um perdia, o outro ganhava, a gente ficava feliz do mesmo jeito. E, então, foi muito especial a gente poder relembrar desses momentos que a gente viveu juntos. Acho que poucos irmãos no mundo têm essa oportunidade. Cara, eu lembro, né? A gente estava até conversando antes. Eu cheguei ali, acho que foi 2003, 2004. Eu e o Leandro Quedas, a gente foi fazer uma visita para o Julião lá no Círculo. Você era
era bem pequeno, né? E o Julião era um visionário, dava uns treinos diferentes, mas também a gente sabe que ele dava uns treino carroceiro, né? Conta dessa época aí, desses treinos. Bom, com o Júlio, eu devo muito da minha carreira ao Júlio, né? Então, além de um grande amigo até hoje, como você falou, era um cara visionário, ele estudava muito o que ele fazia, e eu lembro que ele tinha umas planilhas malucas, ele acompanhava toda a carga de treinos, e muitas vezes, para quem estava de fora, não entendia, mas a partir do momento que você sentava do lado dele, ele explicava, você via que tinha sentido, só que era um treino muito pesado. Então, assim, a gente acostumou a fazer umas séries muito carroceiras, na época eu treinava com a Catarina também, então a gente rodava bastante, dava muito tiro. Eu lembro que desde novinho eu já saía para vomitar durante o treino. E foi importante para mim, sabe? Eu acho que tirou qualquer tipo de frescura que a gente tinha e nunca espanou a gente também. Então ele sabia a hora de tirar o pé também, falar, olha, tá cansado, vai para casa, não tá rendendo. Sempre foi uma relação muito saudável. Não é aquele treino carroceiro que esgota a criança e que ela não quer mais saber de natação. Então, isso aliado aos objetivos que o Júlio colocava, ele sempre pensou de uma maneira alta, assim, colocando grandes objetivos, eu acho que foi essencial para a minha carreira. Então, eu estava começando nesse Petis e ele já estava falando de campeonato brasileiro, de uma possível seleção brasileira dali uns anos, e eu incorporei isso. Então, eu procurei grandes objetivos, com certeza por causa do Júlio, assim, que inseriu isso na minha cabeça. Ali, né, isso ficou muito claro, né? Porque se ele tivesse apertado ao ponto de você não gostar mais de natação e espanar, você não tinha feito tudo que a Bia falou ali no começo, né? Então vamos concordar que deu certo, né? Uma Deu carreira de certo sucesso. e assim, a nossa equipe era pequena, então chegou num ponto que a gente ia para campeonato brasileiro e assim, ia eu, a minha mãe, às vezes meus avós e o Júlio, não tinha muita gente mais, às vezes ia um ou outro nadador, então a gente criou uma relação muito próxima mesmo, sabe? Ele cuidava de mim como se fosse um filho mesmo, ele me dava bronca quando precisava, ele falava, cara, se cuida da sua saúde, descansa, e então eu sou muito grato a ele por causa disso, sabe? Acho que hoje em dia ele nem está na natação competitiva mais. Eu pego no pé dele ainda para voltar, porque eu acho que ele tem muito para contribuir ainda com a natação. Pô, legal demais. E eu tive um prazer enorme de acompanhar toda essa sua trajetória assistindo, né? Eu tinha nadadores mais novos e mais velhos e da sua idade, então eu estava em quase todas as competições ali, né? E foi muito legal. Eu tive o prazer de acompanhar o Júlio. Uma coisa que veio na minha cabeça, você falando assim das planilhas, que parecia muito louco, mas a hora que você sentava do lado dele, fazia muito sentido. Foi uma das razões, inclusive, que eu e o Leandro Quedas quisemos ir lá, passar um dia inteiro com ele e sentamos do lado dele e ele abriu, né? Foi muito legal para a gente, até como troca, como aprendizado. E você lembra de alguma série que você fez com ele, assim, que marcou você? Cara, tem algumas, viu? Assim, teve série desde as mais rodadas, assim, então, 25 de 400, né? E, considerando que eu nadava 50 e 100 metros, né? Então, você pensa para um velocista. 20 de 100, o máximo, tipo, 20 de 100 no pau, acho que era a cada 2 minutos, 2:30. Eu lembro que nessa série eu vomitei umas 4, 5 vezes. Tinha umas séries de balde, agora que eu lembrei que na época não usava paraquedas, né? Então, eu acho que vocês que acompanham a natação há um tempo, vocês lembram da época daqueles balde de cloro, né, que a gente usava, e o meu não tinha furo, né? Então era um baldezão de aquele HTH. E o Júlio me passou uma série que, assim, já tinha feito um puta de um treino longo, e aí ele passou no final 800 braço de borboleta com balde. Cara, eu não saía do lugar. E eu lembro que eu já estava tão cansado e eu chorava. Eu falava assim, cara, impossível fazer isso aqui. O que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Mas eu não reclamei, eu não reclamava. Fiquei quietinho, chorando dentro do óculos ali, mas eu completei.
E aí, depois disso, teve mais série carroça, mas assim, eu ficava tão à prova de bala que ele me colocava em umas provas malucas, em regional, em paulista, e eu não tinha medo, porque eu falei, cara, eu já treinei tanto que qualquer prova eu tô preparado, sabe? Eu acho que me deu um pouquinho de coragem fazer umas séries doidas assim. Nossa, que legal. Criou uma casca ali, né? Foi. Muito, muito bruto. E você já tem resultados bem relevantes desde o começo, assim, né? Então, eu achei aqui até o teu recorde do Chico Piscina de 2005, né? Que você bateu do Lucas Salata ali no Sem Borboleta. Nadou para 57, 57, 7-4. 57, 74, isso. Uma seleção paulista ali que tinha de infantil também, de juvenil, na verdade, a Manuela Lírio, geração do Léo de Deus, que não era da seleção paulista, mas era infantil, enfim, o pessoal Tinha o ali, Henrique Rodrigues, Etienne, tinha bastante gente bastante nessa gente época. que acabou estando com você na Olimpíada de 2016, né? Então, bem legal isso, né? Mas conta desses seus primeiros resultados relevantes, o que você lembra e, sei lá, acho que ali você já tinha essa ideia de ser um nadador profissional? Então, o primeiro grande resultado que eu acho que eu tive foi realmente do Chico Piscina, desse recorde. Eu cheguei na competição, eu tinha 1,00 baixo. E eu lembro que eu tinha comentado com a minha família, eu falei, poxa, ia ser legal bater esse recorde de Salata, que era 58 na época. Mas era muito distante, ninguém botou muita fé, assim. E eu lembro que eu cheguei na eliminatória do Chico Piscina e conversei com o Taba, treinador, grande treinador, tá no Corinthians hoje em dia, né, era do Pinheiros na época. E ele falou, olha, Henrique, pelo seu tempo, você vai classificar tranquilamente para a final e amanhã você faz o que dá, né? E eu lembro que eu cheguei na frente do bloco e eu não estava acostumado a segurar na eliminatória, não era uma coisa que eu, que eu fazia, sabe? Eu sempre queria fazer o meu melhor. E eu decidi fazer, eu falei, vou fazer força e vou ver se dá para baixar meu tempo. E foi totalmente assim, inesperado esse recorde, sabe? A hora que eu vi 57, eu não acreditei, demorou para cair a ficha. E um recorde do Lucas Salata, né? Que, poxa, eu cresci vendo o cara pegando seleção brasileira e tudo, então era um ídolo para mim. E foi muito bacana. Foi nesse momento que virou a chave e na minha cabeça falou: opa, acho que eu consigo chegar lá também, sabe? Então, depois desse recorde, eu acho que os resultados começaram a fluir de uma maneira melhor. Seja de campeonato brasileiro, eu comecei a pegar minhas primeiras seleções de multination, então ter essa experiência internacional. Foi um pontinho ali simples da minha carreira, mas que deu uma guinada. Então, acho que esse recorde me marcou muito, até por isso que eu lembro os centésimos. E eu acompanhei durante muito tempo bater o recorde, acho, uns anos atrás, e que eu achei super legal. Estava na hora de bater já. Mas, assim, era muito especial para mim. Foi um momento que significou muito e me fez acreditar que realmente podia chegar numa Olimpíada e num campeonato mundial. O recorde, só para os nossos ouvintes aqui, demorou bastante para cair. Foi em 2017 com o Gustavo Saldo, né? Então durou aí mais de 10 anos. Durou bem. Durou um pouquinho. Durou mais que o do Salato, inclusive. Então, é muito legal isso mesmo. E assim, eu não sei, você em Campinas, né, e tendo esses resultados de destaque, algum clube chegou a te chamar para sair de lá cedo? Você teve essa abordagem assim? Porque você acabou ficando até os 17, né? Sim, eu tive o contato de alguns clubes na época, e uma coisa que minha família sempre se preocupou é de garantir que eu estivesse estudando e que eu tivesse num ambiente saudável, né? Então, sair com 13, 14 anos é complicado, né? Você botar seu filho para morar sozinho, longe de casa. Minha família não tinha disponibilidade de ir junto, e por isso que a gente decidiu esperar um pouco. E em 2008 eu passei a representar o Pinheiros, mas continuei nadando em Campinas. Foi o ano do Mundial Júnior no México. Então, foi minha primeira aproximação com um clube grande, com o Albertinho na época. E então eu passei esse ano nadando pelo Pinheiros, criando as amizades no clube.
E com 17 anos eu decidi que estava na hora realmente de treinar com o pessoal mesmo que estava no topo, né? Então, tinha Nicolas dos Santos, o Mangabeira estava indo pro clube naquele ano, então eram pessoas que eu queria estar junto. E claro, com o Albertinho, que sempre foi referência, né, no treinamento. Eu criei uma certa proximidade com ele naquele ano e eu decidi que estava na hora de experimentar algo diferente. Foi super tranquilo com o Júlio, a gente conversou, na época ele tinha outros atletas também, e a gente até tinha firmado um pacto de que se eu fosse para a Olimpíada um dia, eu levaria ele independente de qualquer coisa, né? Então foi uma trajetória muito boa que eu tive em Campinas, eu acho que eu aproveitei ela o máximo possível, mas chega num ponto que aqui não tinha a mesma estrutura que em clubes grandes, então a gente sabe que não é só o treinador sozinho que faz resultado, a gente precisa ter o fisioterapeuta, precisa ter nutricionista, precisa ter um psicólogo, você precisa ter uma sala de musculação boa, você precisa ter uma estrutura boa de piscina, biomecânica. Então, assim, eram N fatores que me levaram a buscar um resultado fora de Campinas. E você levou ele para a Olimpíada? Eu agora, oficialmente, eu vou deixar a bronca nele aqui, que eu fiquei puto da vida com ele. Mandei mensagem, e-mail, Facebook, tentei ligar, falando, cara, eu tô com seus ingressos aqui, vamos, não sei o quê. Não respondeu. Foi responder 3 meses depois, falando, puta, eu não chequei, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Mas a minha promessa eu cumpri, ele que não checou as informações dele lá, mas eu realmente queria muito que ele tivesse lá na arquibancada para curtir. Porque ele pegou o começo de tudo, então ele merecia estar lá também no final, né? E sobrou ingresso ainda, viu? Eu fiquei com o ingresso que não foi usado, cara. Caramba! Bom, mas a atitude valeu ali, a tentativa, né? Mas ele deve ter ficado muito orgulhoso, de qualquer forma. E como que foi chegar no Pinheiros, né? É um outro mundo, né? A gente conversou com várias pessoas que nadaram lá e comentam que é difícil, né? Essa transição. É complicado, né? Você chega... Eu era um menino e, assim, natação não era uma profissão ainda. Passou a ser uma profissão quando eu fui para o Pinheiros. E você percebe que é um ambiente mais sério, um ambiente mais profissional, muito mais competitivo, porque tá um querendo ganhar do outro ali. Então, acaba sendo um clima, às vezes, um pouco pesado para um menino que não tem muita experiência, né? Mas, assim, eu fui muito bem recepcionado. Os nadadores mais velhos da época me ajudaram muito, desde dica técnica, dica de descanso. Na época eu morava com o Bruno Fratos, com o Guilherme Bobo e com o Pedro Ian também, que está no Japão hoje em dia. Mas, assim, o próprio Bruno Fratos foi um grande exemplo para a gente de disciplina, de foco, e que ajudou também nessa transição. Então, assim, foi um ano muito positivo. Até no meu primeiro ano eu já tive um resultado muito bom, bem melhor do que eu esperava. E não sei se a gente vai comentar disso ainda, né? Foi em 2009. Então, eu baixei muito meu tempo. Foi a minha primeira vez que eu fiz 51. Eu fui para o Pinheiros com 53, no Maria Lenk já fiz 51. Então, eu já percebi a diferença de treinamento. Assim. Então, foi denso, foi difícil lidar com essa transição. Ficar longe da família, ficar nesse ambiente mais competitivo, mas também foi muito, muito enriquecedor. Acho que foi o trampolim para a minha carreira ali, para virar uma profissão mesmo. Esse Mundial, você chegou a nadar abaixo do índice para o Mundial de Roma, né? Esse Maria Lenk, quer dizer. Só que foi em terceiro? Eu nadei, e na época o Caio estava sem clube, o Caio Márcio, então ele estava nadando de extra. Aí ele nadou por um tempo 52, acho. E aí depois eu nadei com o Mangabeira ficou com o primeiro tempo, eu fiquei com o segundo, se eu não me engano. E no dia seguinte ele tirou minha vaga, ou logo depois que eu fiz o índice ele tirou minha vaga, não lembro exatamente. E aí eu fiquei com o terceiro tempo. Eu peguei o índice do 100 borboleta, do 50 borboleta e também do 100 costas na época.
Só que todos eu fiquei, tipo, terceiro, quarto tempo, assim. Mas para mim foi fantástico, assim, eu saí super feliz da competição, porque eu nunca tinha nadado tão bem, tinha baixado todos os meus tempos, poxa, disputar a vaga com Mangabeira e Caio Márcio era um privilégio para um menino de 17 anos, né? Então foi bem legal. Nossa, costas, o Krau eu até ia comentar que acho que você nadou para 48 já, né, na carreira, mas o costas eu não lembro. Você treinava costas também ou saiu ali meio no... Eu até O cara era comecei... campeão brasileiro de costas já desde infantil também. Nossa! Exatamente, eu fui campeão brasileiro de costas algumas Batia vezes. recorde e tudo mais. Sim, até Só não lembro dele nadando peito. É a única coisa que eu não lembro. Graças a Deus você não lembra nadando peito, porque é feio, viu? Mas calma, mas conta, fala disso um pouquinho pra gente. Então, como é que eram seus treinos? Em que momento que você decidiu pelo borbo? Porque é bem legal isso. Essa história é até interessante, eu esqueci de contar para vocês, porque eu comecei nadando costas, né? Então, meu primeiro título estadual, né, campeão paulista, foi de costas. E um dia o treinador, o Júlio, decidiu que todo mundo ia ter que nadar sem borboleta no regional. Não sei se ele estava dando uma punição para gente ou se ele queria que todo mundo expandisse o leque. E acabou que eu fui nadar sem borboleta e foi bom, assim, sabe? Nadei melhor que eu esperava. Aí ele me inscreveu no Campeonato Brasileiro. Aí eu ganhei o Campeonato Brasileiro de borboleta e aí já fui para o Chico Piscina e bati o recorde. Foi uma coisa muito rápida de borboleta. E aí eu olhei e falei, opa, acho que está na hora de trocar de estilo. Acho que eu não nado tão bem costas. Mas eu sempre mantive os outros estilos. Então, o costas e o crawl, eu sempre treinei um pouquinho também nos intervalos de borboleta, porque eu sabia que era importante para revezamento, para, às vezes, fazer ponto para clube. Então, eu sempre mantive o costas e o crawl como o meu coringa, né? Então, sempre que precisava de mim em alguma outra prova, eu estava pronto para nadar. Uma coisa que você tinha falado lá e que eu acho que é importante a gente ressaltar até para os jovens que escutam a gente, você fala que a hora que você virou a chavinha e que você viu que podia chegar foi no recorde do Chico Piscina do Salata, né? O Salata tinha acabado de ser olímpico, né? E acho que a referência, a partir do momento que você bate um recorde do cara que acabou de chegar numa Olimpíada, é meio óbvio você sonhar que também você chega, né? Se associa isso realmente? Sim, total. Acho que a gente acaba se espelhando nos mais velhos, né? Não tem jeito. Então, eu sempre me comparava com nadadores de gerações anteriores para ver, poxa, eu estou no caminho certo, não estou no caminho certo. E ali foi um momento que foi muito decisivo, assim, sabe? Vai dar. Ali é o momento que eu falei assim, se eu treinar direitinho, eu consigo para uma Olimpíada. Então, com certeza, foi essencial, sabe? E eu nunca me considerei um cara muito talentoso, né? Eu sempre me considerei mais esforçado do que talentoso. Então, eu sempre tive essa dúvida. Eu falei, poxa, será que meu esforço vai chegar até onde eu quero? Vai chegar até uma seletiva olímpica, eu conseguir a vaga? Então, eu ficava com essa pulga atrás da orelha, sabe? E nesse recorde foi quando eu falei, dá, sabe? Poxa, não foi por acidente que eu bati aquele recorde, foi com muito treino e muito empenho. Então eu vi que realmente, se eu botasse minha cabeça na água, eu ia conseguir fazer. Legal. Você tem alguma lembrança de assistir a Olimpíada, assim, a primeira Olimpíada que você viu? Olha, a primeira que eu realmente lembro, porque teve a de 2000, mas eu era bem novinho, assim, então não lembro direito. A que me marcou mais foi 2004, né? Então, a Olimpíada da Grécia ali, de Atenas, e foi quando eu assisti, eu já nadava na época, então já estava competindo. Então foi assim, eu já entendia o que eu estava vendo ali, eu já entendia o que era uma parcial, o que era o cara batendo recorde mundial, o que era aquele Michael Phelps, um menino abusado querendo ganhar as medalhas, Ian Thorpe. Então foi a Olimpíada que assim me marcou de começar a assistir. E 2008, acho que todo mundo ficou maravilhado, né? Então, 2008 eu já estava disputando vaga, então
eu assisti cada pedacinho daquela Olimpíada, desde o Phelps até o Cezão, eu fiquei gritando 2 dias na frente da TV depois que ele ganhou aquela medalha. Então, são as 2 Olimpíadas que mais me marcaram, assim, de assistir. Legal. E aí até, assim, é claro que você chegou na Olimpíada em 2016, você tinha 25 anos. 25? Tem que fazer as contas, acho que sim. 25. Sim, 25. Não dá para falar que você estava velho, né? Pô, 25 anos é a idade mesmo. Mas pelo resultado que você teve em 2009, imagino que talvez você imaginou que talvez desse em 2012, né? Como que foi isso, assim? Você realmente esperava? Demorou um pouco mais do que você imaginava? Muito mais. Tanto que esse tempo de 2009 eu fui abaixar ele só em 2017, né? Então, eu fiquei um bom tempo. Com traje também, né? Foi com traje, mas assim, um menino de 17 anos, eu imaginei que eu ia conseguir abaixar aquele tempo mais rápido, né? Então, com certeza, teve um hiato, né? Eu continuava tendo resultados legais, mas não tanto quanto eu esperava. E 2012 teve um fato interessante, não sei nem se vocês sabem disso, que eu me machuquei logo antes da seletiva olímpica, né? Então, eu estava malhando no Pinheiros e eu fui ajudar o Mangabeira a pegar um peso que ele estava fazendo a barra e ele soltou o peso sem querer e caiu no meu pé, tive uma fratura exposta no dedão, explodiu meu dedão. E isso era 2 meses antes da seletiva olímpica. Então, eu fiquei de molho, assim, não deixaram entrar na água por risco de infecção, tudo. Então, assim, isso me atrapalhou muito para a seletiva de 2012, sabe? Quebrou totalmente meu planejamento. E coitado, o Manga ficou super chateado, porque ele estava disputando comigo a vaga e ele ficou muito mal, assim, ele ligava todo dia, ia lá em casa, tá tudo bem, não sei o quê. Mas, assim, para mim, eu lembro que eu chorava praticamente todo dia, porque eu sabia que eu tinha perdido a oportunidade, né? E então esse foi um fato assim que me atrapalhou. Não sei se eu teria ido também se não tivesse quebrado o dedo, sabe? Eu acho que não sei se eu estava em condições de fazer um 52 baixo na época, mas assim isso me deu mais ânimo para 2016, né? 2012 eu queria que fosse uma preparação para 2016, porque competir em casa era algo que todos os atletas estavam querendo. Então, assim, eu falei, 2016 não posso deixar passar de jeito nenhum. Então, eu treinei esses 4 anos pensando nisso. Nossa, que tenso isso, né? E eu acho que o Mangabeira acabou não indo também, né? Acho que não teve ninguém. Teve alguém? Foi o Caio. O Caio. É verdade. O Caio brinca, né? O Caio, 4 Olimpíadas, né? E ele para de nadar, volta e ele pega, enfim, o cara é Não, e se realmente. acordar ele agora e falar assim, Caio, faz um tiro de 100 borbo, ele deve fazer 51, assim. É fácil para ele. O cara é fera mesmo. Nossa, mas que história. E aí você, em que momento que você saiu do Pinheiros? Foi depois disso? Foi logo depois. Terminou 2012, eu fui treinar na Itália com o Ari. E em 2013, quando eu voltei já nadando pelo Minas. Aliás, no Pinheiros você treinou com quem que você treinou no seu período lá? Olha, eu treinei com alguns treinadores, né? Foi 2009, foi com o Albertinho, com o Marcão. Cheguei a treinar com o Amém também. E o meu último ano e meio foi treinando com o Ari. Legal. Alguma coisa para contar para a gente aí desses grandes treinadores, né? Porque acho que são sonhos de consumo aí, né? Treinar com esses caras. Acho que cada um deles me ensinou uma coisa diferente. Né? Então, realmente, eu sou privilegiado de ter treinado com esses caras e de ter treinado junto com atletas muito bons também. Eu acho que isso é uma das coisas que eu levo assim de muito positivo da minha carreira, ter a oportunidade de ter conhecido a nata da natação. E muitos deles eu mantenho contato até hoje. O Marcão, inclusive, está dando treino na cidade da minha namorada. Então, sempre que eu vou lá, eu tento visitar também. Já está fazendo a molecada voar lá. E o Ari,
um cara fora da curva, não precisa nem falar, né? Então, o Ari, ele saiu um pouquinho do que eu estava acostumado de treino, né? Ele veio com um treino muito curto e de muita qualidade, muito intenso. Então, para mim foi bom isso na época. Eu acho que o meu corpo já estava adaptado com o outro tipo de treinamento. Então, ele chegou dando esse susto no meu corpo e eu respondi bem, sabe? Então, eu gostei muito da época que eu nadei com a Ari. Eu acho que a minha parte técnica, minha qualidade de treino deu um salto legal. E a sua ida para o Minas, eu não lembro quem que era. Era o Scott que estava nessa época no Minas? Era o Scott e o meu irmão tinha ido para o Minas, né, em 2013. Sim. E ele ligou para mim e falou: cara, eu tô gostando muito do Scott, você não topa vir para cá também? E aí eu falei: topo, né? Fazia muito tempo já que eu não treinava junto com meu irmão, porque depois que eu saí de Campinas a gente seguiu caminhos diferentes. Então, em 2013 eu fui para treinar com o Scott, treinar junto com meu irmão. E foi a melhor decisão da minha vida, assim. O Scott, de longe, foi o cara assim que me ensinou muito dentro e fora d'água, assim. É um cara fora do comum, sabe? Ele preza muito por qualidade, por técnica, ele tira a gente da zona de conforto, tanto que ele fez todos os nadadores andarem, sabe? Não era um ou outro que nadava bem com ele, era o conjunto, o grupo subiu muito de nível com o cara, sabe? Ele tinha muita experiência, né? Já teve recordista mundial, campeão olímpica, então, assim, foi... Na época eu não sabia disso, mas foi a decisão chave para me levar para a Olimpíada, foi treinar com o Scott. E ali nesse período, quando você fala dessa mudança, o que era tão diferente? Porque é um australiano, o cara veio com uma bagagem, com uma cultura, que é o nosso sonho ter um dia, né? E tenta falar um pouquinho mais disso, acho que isso é bem legal. A gente nunca foi tão a fundo com relação a treinador australiano. A gente fala até mais de americanos, né? Mas os australianos, os caras são geniais, né? Exatamente, eles têm muito resultado, têm uma cultura de natação muito boa. E assim, eu acho que cientificamente o Brasil não deixa a desejar para lugar nenhum do mundo, sabe? Eu acho que os nossos treinadores são dos mais bem preparados que tem. O grande diferencial do Scott, eu acho que era muito, primeiro, a maneira de pensar, sabe? Eu acho que ele trabalhava muito no nosso psicológico, prestar atenção no que a gente está fazendo, buscar fazer o melhor, todo o conjunto, então o 360, tudo que pode influenciar nosso resultado, a gente tem que se preocupar. E uma coisa que eu gostava muito dele é que, assim, se não for para fazer bem feito, então para e vamos ajustar. Às vezes eu estava no meio da série e ele me parava e falava assim: cara, sua técnica tá horrível. Não, mas espera aí, deixa eu só terminar. Ele falou: não vai terminar a série, vem aqui para a raia do canto, a gente vai ficar trabalhando técnica. E ficava. E um detalhezinho, às vezes eu ficava 3 horas lá trabalhando técnica com ele, o pessoal já tinha ido embora e ele martelando em cima. Então, no dia seguinte, você não está fazendo o que a gente combinou, volta lá, vamos treinar mais técnica. Então, assim, antes dele pensar em performance, pensar em capacidade aeróbica, anaeróbica, ele pensava no básico, que é o quê? Melhor técnica possível. Então, ele trabalhou muito em cima disso e ele deu confiança para a gente, assim, como ele tinha muita história legal de Olimpíada, de Mundial, ele compartilhava, era uma palestra toda semana que ele dava para a gente, falando de como atletas simples da Austrália conseguiram resultados muito bons seguindo essa linha de pensamento. Isso inspirou a gente, sabe? Então, não tinha grandes segredos do Scott. Era o básico que ele fazia, mas que muitas vezes a gente esquece de fazer. Não adianta eu treinar 5.000 se não for com qualidade, se não for com a técnica boa, se não for prestando atenção no que eu estou fazendo, sabe? Então, esse é o grande diferencial dele. E uma outra coisa que me veio na cabeça, se eu não me engano, nessa época, foi quando você deve ter conhecido o Augusto,
ele era o biomecânico, acho que na época do Minas, É, porque tem uma história feroz sua com o Augusto, da parte técnica. Depois eu quero até desenvolver isso também. o Augusto, na verdade, o Augusto me acompanha desde o início da carreira, porque o Augusto ele era da Unicamp, aqui de Campinas. Eu participei até da tese, acho que era de doutorado dele. E então, desde 2005, se eu não me engano, eu era meio que cobaia do Augusto, assim, para fazer teste. A primeira célula de força que ele criou, o primeiro velocímetro. Então, eu servia de teste. E o Augusto é um cara também, não precisa nem falar, né? Ele é referência no mundo hoje em dia na área de biomecânica. E ele trabalhava muito a questão técnica, mas assim, eu via ele a cada 6 meses. Todos os outros dias eu não treinava técnica. Eu treinava técnica no dia que eu encontrava com ele. A hora que aliou Augusto no Minas com o Scott e juntou com o Pedro Valadão, que era o preparador físico na época, que era um cara também que entendia muito de ciência, cara, juntou os três ali, saiu muita coisa boa, sabe? Então, assim, eles conversavam, eles tinham reunião, eles se comunicavam constantemente, eles sabiam quando alguém estava para quebrar, alguém estava para ficar doente. O Augusto, ele, inclusive, há pouco tempo atrás, ele criou um algoritmo para prever qual seria meu tempo na competição de acordo com o meu treinamento, sabe? Então, assim, eles são extremamente científicos e se comunicavam muito, né? Acho que não adianta você ter profissionais muito bons que não se conversam. Então, eles fizeram uma tríade ali que pegou preparação física, treino na água e técnica. E foi quando o negócio andou para todo mundo. O pessoal fala que é a multidisciplinar, e isso que você descreve é a interdisciplinar. Elas interagem uma com as outras e fazem a engrenagem rodar. Tenho tido bastante até contato com o Augusto, ele é fudido. E não é só biomecânica, não. O cara é gênio. Tudo. O cara é gênio. Tanto que ele, acho que nessa pandemia, ele já publicou uns 6 artigos científicos, né? Sim, inclusive o trabalho seu do desenvolvimento e do acompanhamento do borboleta. Eu só não sabia que era há tanto tempo assim. Eu sabia que era há muito tempo, mas eu não sabia do lance de Campinas. Aí você acabou de matar a charada aí, mas, pô, genial demais. Legal, nossa, que legal. Foi ele que o Ítalo comentou com a gente, Danilo, do trabalho no 50 Livre, ou eu tô Sim, confundindo? é ele. Ah, tá. É ele Legal. que tá com o Sartori, com o cachorrão. Ô Henrique, e aí aí você foi para o Minas com o Scott ali e um ano depois teve aquele Mundial de Doha, né, que você pegou medalha em todos os revezamentos, acho que você nadou, foram 4 reves, né? Nadou também os 50 borboleta, acho que você chegou na semifinal. Eu não sei, fora a Universiade, você tinha ido para algum Mundial, para alguma seleção brasileira absoluta? Não, eu fui, assim, uma seleção, acho que nem tem mais essa competição, que era o 4 Nações, que era uma seleção brasileira absoluta, mas era uma seleção B. E teve a Universiade, que era universitária, né? Então não era ainda uma absoluta nível A mesmo. Então o Mundial de Doha foi minha primeira seleção. Foi o ano que o Cielo foi treinar com a gente. Então você pega, já tinha 3 caras muito tops lá na nossa comissão técnica. Aí chegou o Cielo para complementar. Então, assim, 2014 foi um ano que eu aprendi muito. O Cielo, ele é um cara muito centrado no treino, ele presta muita atenção em cada coisa que ele está fazendo, ele repara a velocidade que os azulejos estão passando embaixo dele, é sinistro, assim, o nível de atenção que ele tem, e a gente absorveu um pouco disso, e até eu acabei classificando para o Mundial pelo revezamento 4 por 100 livre. Então, assim, não foi para minha prova. Eu nadei muito bem o 100 livre, nadei para 47, alguma coisa, e classifiquei para o revezamento. Eu acho que muito disso veio por causa de estar treinando do lado do Cielo, sabe? E chegou no Mundial, eu ia nadar só o revezamento 4 por 100 livre. Aí eles falaram que tinha uma vaga para nadar os 50 borboleta e os 50 costas. Eu falei, pode me colocar. E ainda falei assim, se tiver alguma outra vaga, me coloca também, porque eu quero aproveitar ao máximo, sabe? Essa experiência de estar no Mundial, eu não sabia se eu ia pegar alguma seleção no futuro de novo.
Então, eu queria absorver o máximo possível que eu podia. E o pessoal levou a sério e resolveu me botar em tudo, né? Então, eu nadei o 4 por 100 livre, nadei 50 borboletas, 50 costas, nadei 4 por 100 medley, 4 por 100 livre misto, nem sei, foi muita prova que eu nadei. Teve até o 4 por 50 medley, que o Vacari pediu para me colocar abrindo de costas, e era o principal revezamento do Brasil. E aí o pessoal falou, tem certeza que vai botar ele para nadar de costas? Porque se não classificar, a gente perde o nosso melhor revezamento. Ele tem que fazer pelo menos 23 de 50 costas. Nunca tinha feito 23 na minha vida. Aí o Vacari bateu na mesa e falou assim, pode colocar que ele vai fazer. Eu lembro que eu fui morrendo de medo para nadar o revezamento, porque tinha até aquele degrau, primeira vez que eu estava usando o degrau do costas, eu não sabia usar direito. Então, foi todo esse desafio, essa experiência, sabe, de estar representando o time. E deu tudo certo, classifiquei, foi muito legal. E ainda saí com algumas medalhas. Eu não nadei as finais, mas por ter classificado o revezamento, saí com algumas medalhas do Mundial. Então, foi um saldo muito positivo e me ensinou muito também. Então, eu cheguei como um calouro e saí com uma experiência, assim, gigante, né, de nadar mundial. Então, foi bem legal para mim. Nossa, que legal. Eu achei aqui, você abriu 23,90 no Costas, então fez Foi direitinho. 23, foi 23. Fez 23, então tá valendo. Não, muito, muito legal. E foi um mundial que o Brasil nadou super bem, né? Então eu acho que O Brasil ganhou, né? Foi histórico, né? E eu acho que isso dá uma confiança grande para quem tá lá, né? Não sei se volta animado, enfim. Muito, muito legal. E Universiade, que a gente acabou comentando, é uma competição especial para você também, né? Que você acho que ganhou medalha em, não sei se todas que você foi, mas em 3 edições Foi. diferentes, né? É. Fala um pouquinho dessa competição. A Universiade, eu acho que é uma competição, primeiro que é fantástica, né? Um puta de um evento, um puta de um show, e é muito bom para preparar a gente para uma Olimpíada, porque você fica em vila, você tem toda a logística de refeitório, de ter que pegar ônibus para competição, é uma competição longa, então também são 5 dias, acho, de competição com eliminatória, semifinal e final. Então é muito bom para treinar para uma Olimpíada, sabe? Eu recomendo muito que o pessoal participe de uma Olimpíada para pegar essa experiência. E assim, eu tive ótimas experiências, né? Então, desde revezamento, na minha primeira Universiade, a gente pegou medalha, estava nadando com o Nilo, com o Xereguini e acho que com o Macedo. Então, era um revezamento, assim, eu nem precisava nadar direito, porque os caras nadaram super bem e a gente acabou ficando em segundo. Em 2015 foi a competição da minha vida. Eu acho que 2015 foi onde todas as estrelas estavam posicionadas e eu nadei bem em todas as provas que eu caí, me superei, baixei meus tempos, não esperava ter tantos resultados legais naquela competição e eu esperava ganhar os 50 borboleta, eu fui para nadar os 50 borboleta no primeiro dia e tem até uma história interessante, porque teve problema com as passagens da Universiade, que na hora de comprar, não sei se venceu a licitação, não sei o que deu, e a gente perdeu as passagens e eles compraram em cima da hora. Eu viajei, deu praticamente 2 dias de viagem até a Coreia do Sul. Eu cheguei 10 horas da noite e a competição começava às 9 horas da manhã do dia seguinte. Então, foi assim, cheguei em cima, meu tornozelo inchado, sabe, cansado, fuso horário na cabeça, e eu já cheguei para nadar a minha principal prova, que era 50 borboleta. Então, me controlei, fui passando, falei, vou passar para a semifinal, depois eu penso na final. Fui aos pouquinhos, consegui ganhar os 50 borboleta, então cumpri minha missão que eu tinha para aquela competição, e pedi para me colocar em outras provas também. E acabou que as outras provas foram saindo muito bem. O 100 livre, né, quando eu fiz o 48, ele era 5 minutos antes do 100 borboleta. E eu tinha cogitado sair do 100 livre, porque eu falei, eu não vou atrapalhar minha principal prova.
E eu lembro que eu conversei com o Scott, né, pelo Facebook, e o Scott falou, não, pode sair, mas se você fosse corajoso mesmo, você nadaria as duas. Deu aquela cutucada, né? E acabou que eu nadei assim livre, baixei meu tempo, fiz um 48 ali, tirei da cartola, consegui bater na frente ali do Jack Conger, né, que tinha tudo para ganhar aquela prova. E se a gente nadasse de novo, com certeza ele teria ganhado, mas naquele momento deu muito certo, sabe? E então todas as provas se encaixaram e nesse momento foi que eu senti que eu ganhei um destaque internacional, assim, como atleta, que saiu na Swim Swan, que o pessoal começou a comentar quem era o Henrique Martins, assim. Então foi um divisor de águas na minha carreira. Ganhar o 100 livre numa competição internacional é um negócio muito legal, assim, né? Que é uma prova que todo mundo olha, né? Você, em algum momento, pensou que talvez uma chance maior sua para a Olimpíada poderia ser o revezamento 4 por 100 livre? Ou sempre foi o 100 borbo? Então, o pessoal até chegou a perguntar isso para mim na época, mas assim, eu tinha mais esperança no 100 borboleta, até porque o 100 livre no Brasil é muito disputado, né? E eu treinei para livre também, então assim, eu deixei essa carta na manga, mas o meu foco principal era o 100 borboleta, que eu já estava muito próximo do índice, né? Então, assim, eu sabia que eu precisava baixar, acho, 30 centésimos do meu tempo para pegar o índice. No 4 por 100 livre, o buraco já seria mais embaixo. Então, o foco continuou sendo borboleta. Legal. Eu queria falar desse índice do 100 borbo, né? Porque você fez a primeira vez no Open, que foi no fim do ano. Então, esse aniversário acho que foi em julho, né? Foi no meio do ano. Aí, no fim do ano, você nadou para o índice. Só que já nadaram 3, né? Foi você, o Marcos Macedo e o Nicolas, eu acho. E o Nicolas, exatamente. E pro ano seguinte ficou aquela coisa, porque o Lanza tava bem pra caramba. E, puta, meu, não tava nada garantido, né? Tanto que foi uma final bem tensa ali no Rio. Conta pra gente como que foi todo esse processo, assim, até você garantir tua vaga. Foi o que você falou, foi bem tenso, porque a gente sabia que qualquer um dos 4 tinha chance de pegar a vaga. O Lanza estava despontando, estava nadando super bem. Então eu sabia que eu estava com a primeira vaga, mas eu sabia que era uma questão de centésimos para estar em quarto lugar. Então, assim, não tinha nada garantido. E eu treinei muito, estava muito tenso naquela temporada. E cheguei no primeiro dia que a gente chegou no Complexo Olímpico para fazer o treinamento, que no dia seguinte ia começar a competição. Eu comecei a ter febre. Aí eu falei, puta, tô com febre, né? Daí falei com o médico, fui pro hotel descansar. Aí no dia seguinte, febre foi piorando, piorando. Aí começou a me dar um desespero. Fiquei muito doente, comecei a pedir para sair das provas. Então, o 100 livre, que eu estava buscando também ver se conseguia a vaga, tive que sair. Outras provas que eu tinha colocado também, que eu para preparar, eu acho que eu ia nadar costas também para tirar a ansiedade, tive que sair. E chegou no dia do 100 borboleta, eu estava mal ainda, e me bateu um desespero. Eu falei, cara, não vou deixar pegar a minha vaga sem eu lutar, né? Então, eu pedi, pelo amor de Deus, para o médico e para a comissão técnica me liberar. Eu estava bem, bem fraco, não estava comendo bem fazia uns dias já. E eu caí na eliminatória com o objetivo, eu falei, meu objetivo é tirar alguém da final. E, assim, tirando alguém da final, eu penso depois na final o que eu faço. E assim, eu nadei, classifiquei para a final e tirei o Nicolas. O Nicolas foi para a final B. Aí já falei assim, alguma coisa eu já fiz, né? Eu posso morrer, mas vou morrer lutando. E chegou na final, nadei super mal, assim, tava tonto, tava quase caindo. E aí fiquei em penúltimo, o Macedo ficou em último. Assim, os 2 caras que tinham classificado ficaram em último lugar. Mas pelo menos a gente garantiu a vaga. Aí depois eu fui descobrir que eu tava com dengue hemorrágica. E aí eu fiz o exame depois que acabou a competição. Então, foi até meio perigoso ter nadado,
Ainda bem que a gente não descobriu antes do Sem Borboleta, né? Mas, assim, foi bem tenso para mim. E depois que acabou a competição, que eu tinha classificado, eu fiquei um mês muito mal ainda, assim, sabe, para recuperar. Eu perdi muito peso, eu não conseguia treinar, então foi difícil para mim, que eu voltei meio para estaca zero, sabe? Então, quando todo mundo já foi treinar depois da competição, eu fiquei de molho. E aí me bateu um pouco de desespero na época, assim, que era a competição da minha vida e eu não estava na forma que eu queria ainda. Mas deu tempo depois de voltar, né? Eu fui voltando aos pouquinhos, a gente teve algumas competições na Europa que eu já comecei a recuperar. Então, assim, deu para chegar na Olimpíada em forma, mas eu não sei se eu cheguei no nível que eu gostaria de estar, sabe? Eu acho que não. Eu tinha treinado para fazer melhor na Olimpíada, assim. Eu tinha treinado naquele ano para fazer melhor, mas eu acho que esse detalhe aí me atrapalhou um pouquinho. Você estava falando ali de, vou colocar uma prova para tirar a ansiedade e tal. Isso é bem comum para alguns nadadores. Mas como que você era, né, ou como que você é, com essa questão da sua ansiedade? Porque assim, se o cara falar que não dá um frio na barriga, é mentira, cara. Não tem como, né? O que você fazia? Quais eram suas estratégias? Qual era o que você usava de recurso para conseguir controlar isso e potencializar no final, né? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Danilo? Porque a ansiedade sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Eu sempre fui muito ansioso ao ponto de perder o controle. Quando eu era mais novo, eu vomitava antes da prova, de nervosismo. Assim, na beira da piscina já eu vomitava. E o que me ajudou muito foi psicologia. Então, eu passava com a Samira, lá em Belo Horizonte. Foi uma psicóloga que me ajudou muito, voltada para o esporte, né? A trabalhar um pouquinho dessa ansiedade e a criar estratégias pré-prova para minimizar essa ansiedade. Desde visualização, meditação, respiração. Eu fazia o combo para controlar, sabe? Porque a noite anterior da prova sempre foi muito difícil para mim. Eu não ligo, assim, na época de treino forte, eu gasto energia, eu chego cansado, eu durmo. Mas na véspera da competição, eu tô cheio de energia, eu tô pronto para competir, já raspei, e eu tenho que dormir para esperar o dia seguinte. E isso me trazia eu ficava aflito, porque eu já queria resolver o quanto antes. Então, eu tive que passar durante um ano e pouquinho ali, várias sessões na semana na psicóloga para ajustar isso e conseguir controlar a minha ansiedade. Isso é muito importante estar escutando de um cara desse nível, né, olímpico, e porque assim, essa cena de vomitar antes de ir para a prova, cara, quantos atletas meus não passam por isso, né? E às vezes essas crianças, esses jovens, eles acham que é só com eles que isso acontece, né? Tem um valor imenso esse seu depoimento, né? Porque traz a esperança e fala assim, não, tá tudo bem, a gente tem como trabalhar isso, né? E já ficou uma puta lição, um baita recado aqui. Você sabe, Danilo, que isso é muito legal você tocar nesse ponto, que a gente pensa do mesmo jeito que eu pensava, olhando um cara mais velho, atleta olímpico, tudo, você pensa como um cara sendo o atleta perfeito, ideal, mas assim, cara, a gente fica ansioso, a gente tem dor de barriga, a gente erra na prova, a gente não se sente bem às vezes, fica preocupado, a gente, sabe? Então, tudo que a gente sente quando é mais novo, a gente continua sentindo quando é mais velho. A gente só aprende estratégias para lidar com isso. Então, quantas vezes você chega numa competição, você vai nadar e fala assim, nossa, estou me sentindo horrível. Aí, com a estratégia, você fala, opa, estou me sentindo mal, mas assim, vou fazer um aquecimento do jeito que eu estou acostumado para chegar na prova de tal maneira. Então, o que eu recomendo é assim, descubra as fraquezas, não tenha medo de descobrir as fraquezas. Saiba quais são e trabalhe em cima delas. Tem um ditado que o Scott falava para a gente, que é assim, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, assim, não adianta você ser muito bom
na sua prova inteira e sua saída ser ruim. A sua saída ruim vai te nivelar para baixo. Não adianta você estar muito preparado e você ser ansioso. Então, assim, é sempre a nossa fraqueza que vai quebrar a gente na hora do resultado. Então, não, a gente às vezes quer ignorar, falar assim, eu não quero trabalhar no que eu não sou muito bom. Trabalhe em cima disso, porque isso que vai fazer diferença na hora que o jogo estiver acontecendo ali, na hora do vamos ver. Que legal isso. E uma pergunta meio clichê, mas na hora que você chegou ali no Luxemburgo, em penúltimo, e não viu nem teu resultado, né? Viu o dos primeiros, provavelmente. Como é que foi? O que você fez? Foi engraçado, viu? Porque eu tava morrendo e o Macedo, ele é meio cegueta, assim, ele tava sem óculos, ele não enxergava o placar. E aí eu não conseguia falar e ele ficava perguntando, falou assim, o que aconteceu, Henrique? O que aconteceu? Aí eu falava assim, tá tudo bem, Macedo, a gente vai. E foi bem isso, eu nem vi o tempo que a gente fez. Eu olhei os primeiros colocados e teve também acabou a energia, né, naquele dia, que atrasou tudo, e acho que isso atrapalhou muito a prova do pessoal também. O pessoal do Sem Borboleta estava mais bem preparado do que aconteceu naquele momento. Então, assim, tudo conspirou para dar certo para a gente e garantir a nossa vaga. Assim, foi um alívio que, assim, tanto para mim como para o Macedo, acho que assim, agora vamos respirar e focar para a Olimpíada. Vamos para o próximo objetivo. Nossa, imagino. Muito legal. E como que foi a Olimpíada, né? Foi sonho realizado? Foi tudo que você esperava? Foi melhor? Assim, com certeza, um sonho realizado. Eu tive altos e baixos. A Olimpíada, a gente vê na TV sempre o lado muito positivo, mas se você pensar, são 3 atletas que tiveram um resultado bom e todos os outros atletas estão chateados. Então, os bastidores acaba sendo um clima meio tenso. Você vê muita gente chorando, muita gente, sabe, chateada. É difícil não assimilar isso, sabe? Foi uma experiência sensacional, tá na Vila Olímpica, assim, você tá almoçando, aí de repente senta o Nadal do seu lado. Aí passa, a equipe de basquete estava num cruzeiro, mas teve um dia que eles passaram lá na Vila Olímpica, do basquete americano. Então, você tá andando entre esses atletas é uma experiência surreal. É difícil não ser fã nesse momento. E nadar, né, em casa, naquele estádio cheio, foi assim, uma experiência bacana. O Sem Borboleta eu não aproveitei do jeito que eu poderia ter aproveitado. Eu estava muito tenso. De novo, ansiedade. Eu caí, eu nadei, a hora que eu pisquei tinha acabado. Então, eu fui para o revezamento depois com o objetivo de aproveitar o máximo possível a experiência. Então, eu fui olhando para a torcida, acenando, curtindo, levei touca no bolso para jogar depois da prova pessoal. E eu estava numa energia tão boa, curtindo, que eu acabei nadando bem, sabe? Então, isso foi uma lição muito grande para mim. Não é você estar ansioso, nervoso e focado que necessariamente você vai nadar melhor. Às vezes, curtir também é importante, porque é um momento único da nossa vida, sabe? Poxa, eu estava entrando para nadar o revezamento ali com o Michael Phelps na 3 raias do lado, fazendo a despedida dele. Então, assim, era um momento para curtir mesmo. E eu aproveitei, sabe? Então, eu lembro dessa cena e eu jogando touca pro pessoal, vendo o cara chorando, a equipe americana gritando para ele. Foi muito especial. Naquele momento eu pensei assim, eu realizei meu sonho, sabe? Minha carreira até aqui valeu a pena, assim, era isso que eu estava buscando. Então, foi um check, assim, objetivos da vida. Cara, você nadou a última prova do Phelps, tipo, realmente, não tinha... Tava na piscina com o cara na última prova da vida dele. Nadou o Borgo, nossa, cara, isso é muito legal. Um pouco atrás, vamos admitir. Que se dane. Mas foi legal. A gente tava lá na arquibancada vendo e gritando e torcendo pra caramba, porque foi a Disneylândia da minha vida lá também. Cara, eu queria ter tido essa experiência também da torcida, que o pessoal fala que quem tava na arquibancada tava uma vibe muito boa, né? Tava uma energia muito legal.
Foi animal. Mas com certeza nadar foi mais legal também. As Acho próximas eu curto como torcida, né? Exato. Mas agora eu estava lembrando que tinha até uma expectativa de medalha, né? Então, apesar dessa coisa de ter curtido bastante, ficou. Como é que estava o time assim? Vocês estavam buscando, enfim, claro que estavam buscando, mas ficou foi um clima assim, começou a ser uma bomba relógio, né? Porque foram passando os dias e ninguém foi pegando medalha. E aí, poxa, chegou na época, no Thiago Pereira ali, que teve o funk do Thiago, todas as celebridades falando. E aí, no finalzinho ali, cansou, não deu medalha. Aí foi ficando um clima estranho, sabe? Que assim, a expectativa era muito grande e a equipe não correspondeu à altura. Mas eu não levei isso para mim naquele momento. Eu senti que estava um clima tenso de comissão técnica, dos atletas de estar saindo sem medalha. Tinha o último dia, tinha a esperança do Bruno ainda, né? E do revezamento. Mas, assim, eu não estava colocando esse tipo de pressão nas minhas costas, assim. Porque eu sabia que tinha chance e eu queria muito nadar bem para conquistar essa medalha. Mas o máximo que eu poderia fazer naquele momento é fazer o meu melhor, sabe? Eu não podia controlar o resultado de todo mundo. Então, assim, eu lembro que no aquecimento para a final do revezamento, tava todo mundo muito sério, sabe? E eu lembro que eu botei o pé na piscina de aquecimento, assim, e eu pensei e falei, cara, não tinha outro lugar que eu gostaria de estar nesse momento. Tô feliz, tô curtindo, sabe? E vou curtir o momento, sabe? E assim, não tem muito mais o que eu fazer. Então, a gente foi. Não sei, a gente. É difícil falar assim. Agora que o Guido ele estava com febre também naquele dia, sabe? Ele ficou doente. Pouca gente sabia disso porque a gente não queria que espalhasse esse tipo de coisa. Mesmo assim, ele nadou muito bem. Então, assim, a gente fez o que dava para fazer naquele momento, sabe? A medalha não veio, mas até assim o revezamento 4x100 metros fazia muitos anos, acho que não participava de uma final. Então, assim, o nosso revezamento já não tinha tanta expectativa, sabe? É isso, é difícil responder, sabe, Bia? Você me pegou agora numa pergunta complicada. Então, tinha a expectativa da seleção brasileira de natação medalhar, e conforme foi passando os dias, isso foi frustrando a comissão técnica e os nadadores. Mas eu, Henrique, particularmente, não senti isso, sabe? Eu consegui aproveitar até o último momento. Então, uma resposta mais embasada para você. Não, perfeito, respondeu direitinho. E já que você está falando disso, tem uma outra coisa que eu ouvi alguns atletas falando, da coisa do horário, né? Vocês tentaram, acho que, se acostumar, porque, para quem não lembra, teve finais que aconteceram meia-noite. Essa deve ter sido, sei lá, Foi meia-noite. depois de meia-noite, já. Como é que foi isso? Vocês sentiram muito? Vocês conseguiram se adaptar? Eu vou falar por mim, tá? Eu não posso falar por todo mundo. Eu não achei que a gente acertou muito nessa estratégia de querer mudar o fuso horário. A gente tinha a vantagem de estar competindo no nosso país e aí a gente resolveu mudar o nosso fuso horário, assim, sabe? Então, acho que isso atrapalhou muito a gente. A gente tinha banhos de luz à noite para ligar, não podia dormir antes das 2 da manhã, tinha que acordar mais tarde. Só que foi muito em cima e eu achei que desgastou um pouco, assim, que a gente não via a luz do sol, não podia sair durante o dia para não atrapalhar essa questão do horário. Então, eu não achei que foi uma estratégia bem sucedida, sabe? E a gente a maioria dos atletas não nadou todo dia. Não era igual um Michael Phelps, um Thiago também que nadou um pouco mais. A gente nadava 1, 2 dias no máximo. Então dava para manter o nosso horário original, descansar um pouco mais naquele dia e competir à noite, sabe? Eu acho que não precisava ter feito tudo isso pensando no resultado. Então, assim, eu Henrique, não gostei tanto. Tanto que para o revezamento eu não segui.
Aí eu fui dormir cedo, aí eu acordei cedo, sabe? Eu voltei para minha rotina normal. Legal, Foi uma coisa bem, na verdade, bem absurda, não a estratégia do Brasil, mas o horário em si, né? Foi muito tarde, né? Assim, Foi de acordo com os americanos. é. A gente entende e tal, mas assim, foi bem, bem bizarro, né? E, pô, o seu ano seguinte foi muito bom, né? Pós-Olimpíada ali. Eu ia te perguntar se você deu aquela caída na motivação, mas parece que foi o contrário, né? Eu acredito muito que o ano seguinte foram os resultados que eu não consegui ter do ano anterior, sabe? Eu acho que, pelos testes que eu tinha feito com o Augusto em 2016, a gente estava na expectativa de sair um 51 já naquele ano, e não saiu. No ano seguinte, aí eu passei a treinar com o Sérgio também, que o Sérgio também trouxe uma filosofia diferente de treino que eu achei que foi bom para mim. Então o Scott voltou para a Austrália, o Sérgio chegou, e o Sérgio também é um treinador muito bom, o cara tem muito resultado legal já na carreira, e me ajudou. Então, assim, estava precisando mudar um pouquinho, dar aquela motivação, e eu consegui fazer o 51. E a hora que eu consegui quebrar essa barreira de 51, cara, 2017, 51 foi de lavada, assim. Qualquer regional lá em BH eu conseguia fazer 51, sabe? Não era fácil, eu focava muito, eu levava cada competição como se fosse um mundial, assim. Então, era um metropolitano, eu me concentrava, eu raspava, eu focava como se fosse um mundial. E passei a fazer com mais frequência, sabe? Nadar em alto rendimento, assim. E com certeza, 2017 foi o ano de... em termos de número, foi o meu melhor ano, né? Que eu nadei muito bem em 50 sem borboleta. No 50, inclusive, você pegou o final ali no Mundial de Budapeste, né? Então, uma prova que o Nicolas foi prata e deve ter sido bem legal também nadar essa final, né? Foi bem legal. Eu cheguei, né, entrar no Mundial, anunciando o nome, então aí você olha para o lado, tá aquele Dressel, tá o Nicolas. O Nicolas ele é um cara diferenciado, né? Como nadador, mas como pessoa também. Então ele é um cara muito bom. Ele ajuda muito quem está em volta. E eu lembro que no balizamento a gente estava entrando para nadar a final de 50 borboleta, e ele estava lá me dando dica, falando, cara, calma, ó, foca nisso e naquilo, ó como é que aquele cara tá nervoso. Então, assim, mesmo ali ele estava preocupado em me ajudar também. Então, foi muito gostoso nadar e foi muito bom estar do lado dele ali na hora que ele pegou a prata e poder comemorar junto, sabe? Acho que foi uma lembrança especial para mim. Qual foi o seu momento mais especial? Da carreira? Olha, são vários momentos, né? Assim, eu não quero desmerecer nenhum momento, mas a final do revezamento na Olimpíada, acho que foi o momento mais especial para mim. Foi um momento de contentamento e satisfação de estar lá, sabe? Estar com a minha família assistindo e passar aquele filme da trajetória da minha carreira. Então, esse momento foi o mais especial. Acho que foi especial para quase o mundo inteiro, né? Associando ainda o Michael Phelps ali se aposentando, né? Foi Até real. outro dia ele postou um videozinho que era alguém filmou da arquibancada da despedida dele, ele dando tchau, tudo. E aí lá no cantinho apareceu aquela bermudinha rosa minha. Eu já mandei para minha família e falei assim: olha, eu tô no vídeo do Phelps. Então, querendo ou não, é gostoso fazer uma parte da história, por mais que seja no cantinho ali, eu vou contar para os meus netos que eu estava lá, né? Não, Com certeza. Sem dúvida, muito legal. E conta pra gente como que é a vida após natação. Você sente falta? O que você tem feito hoje em dia? Então, é difícil desligar totalmente, né? Então, assim, eu saí da natação competitiva, mas eu gosto muito de nadar, de treinar. É o meu momento de meditação. Falam que o atleta morre duas vezes, né? A primeira é quando ele aposenta. Eu não senti isso, eu fiquei feliz de ter decidido aposentar agora em dezembro. E
eu senti que eu tinha mais coisas para fazer da minha vida. Eu acho que natação foi muito importante para mim, mas é um capítulo que se encerrou. E eu quero continuar praticando esporte, estou até me arriscando em outros esportes agora. Eu percebi que eu sou bem ruim em outros esportes. Então, mas assim, eu tô me achando agora, sabe? Estou com alguns projetos. Eu tenho uma empresa com meu irmão de produção de conteúdo focado para ecoturismo, turismo sustentável. E esse ano agora a gente está com um projeto muito grande que a gente vai achar pontos desconhecidos de ecoturismo e vai contar um pouquinho da história e da cultura local. A gente até no mês que vem a gente está indo para o Mato Grosso e a gente vai reviver a trajetória dos irmãos Vilas Boas. Não sei se vocês já ouviram falar, que tiveram um legado muito grande aí em relação aos indígenas, né, ao Parque Nacional do Xingu. Então a gente vai explorar um pouco isso também. Então, assim, eu gosto de, assim, a natação me ensinou que tem que ser apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Então eu nunca fui treinar pensando em dinheiro e pensando que era uma obrigação. Eu sempre gostei muito de estar fazendo aquilo. E o que eu busco no meu pós-carreira é achar uma profissão, achar um compromisso que me traga tanta alegria e satisfação quanto a natação trouxe. Então, eu estou com esse projeto, estou com alguns outros projetos também. Estou querendo dar uma brincada no triatlon também, mas nada profissional, só para brincar. Assim, agora o esporte está na minha vida como diversão. Então, a gente está com um projetinho legal que logo mais a gente vai lançar oficialmente aqui, que é justamente para compartilhar esse amor ao esporte e incentivar as pessoas a fazerem o mesmo, assim, porque por mais que eu tenha me aposentado, o estilo de vida não muda, né? Eu acho que vocês é a mesma coisa. A gente leva o esporte no coração. Então, eu quero me manter ativo e me manter praticando o esporte durante muitos anos ainda. Você coloca, assim, quem acompanha o Henrique nas redes sociais, ele é super ativo, tanto com as viagens, quanto com as práticas esportivas e as aventuras novas que ele vem experimentando, né? Aí, assim, você está falando de um projeto, tal, de um triatlo, outras coisas, mas, pô, por que não bater uns recordes mundiais no Master aí algum dia, né? Não sei, assim, é que se para treinar performance, assim, preocupando com o tempo, tudo, aí eu prefiro ficar na natação mesmo e na parte de alto rendimento, sabe? Eu não quero mais ter o compromisso, a obrigação, sabe, de querer bater recorde. Agora eu quero me divertir, assim, eu quero curtir o momento. Eu já participei de Master regional. Falam que competição Master internacional é muito legal, né? Falam que é outra energia também, que o pessoal vai mais para curtir. Então, talvez no futuro, né? Quem sabe participar de um Master também, mas eu não tinha parado para pensar nisso ainda, para ser sincero. Cara, é assim, ó, só para você entender, é outra energia, é outra pegada. Talvez eu falo várias vezes isso, até no próprio podcast, que quando o cara entende a natação, ele normalmente é master, e aí se torna a melhor natação da vida dele, né? E o lance que eu brinquei de bater recorde é porque é um cara que nadou no seu nível, ele no master, ele não precisa treinar pensando em bater o recorde, ele treina do jeito que ele der para treinar e ele vai lá e naturalmente bate os recordes, entendeu? Não é igual os caras ruins, igual eu, que tem que dar a vida para ficar em terceiro no Paulista Regional, brother. É outra história. Então você se diverte e as coisas acontecem se divertindo. É esse o lance. Mas pode ser. Se tiver uma competição legal aí que você vai participar, você me avisa que a gente pode ir junto. Vamos ver se eu pego o gosto pelo Master. Legal. Legal, Henrique, muito bom. Curti muito nossa conversa aqui. Queria pedir para você deixar um recado aí para finalizar o podcast. Bom, obrigado, né, pelo convite. Foi muito bom bater um papo com vocês. E um recado que eu deixo, um recado sucinto, mas assim, quem pratica natação, aproveite, né, esse momento. Não fique tão ligado a resultados, a números, a performance. O que a gente leva da carreira são os amigos que a gente faz, os momentos de risada, o balizamento, conversando com o adversário,
é o conjunto. Então, aproveite cada momento, sabe? Torne isso especial, vão ser lembranças que a gente vai levar para o resto da vida. E aprendam, né, com o esporte, com a natação. Então, ensina muito a ser protagonista da vida, a ter disciplina, a ter foco, objetivo, resiliência. Parece clichê, mas realmente ensina todo dia, seja no treino ou na competição. Então, assim, eu recomendo, se você ainda não está no meio competitivo, no meio de treinamento, experimentem, porque vale muito a pena. E façam por paixão, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz por paixão, eu recomendo que quem está assistindo aí que aproveite, que curta a natação tanto quanto eu curto. Legal, Henrique. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Carreira super legal. Parabéns aí por tudo. Ô, gente, brigadão Show, e parabéns aí pelo podcast, pela iniciativa. Acho que quanto mais a gente disseminar a cultura da natação, os bastidores, as histórias, a gente valorizar, assim, principalmente as gerações que já estão caindo no esquecimento, né? Eu acho que a gente reviver a história da natação é muito bom para as novas gerações também. Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Valeu aí, brigadão, mano.